Salve galera, Alessandro aqui. No vídeo de hoje nós vamos reagir às 10 piores face turns da história da WWE do canal Tap Out Corner. Vou estar trazendo mais conteúdo aqui no YouTube, vocês já me acompanham lá no Instagram, no TikTok. Esses conteúdos aqui vão ser mais aprofundados. Eu não tenho muita experiência de YouTube e a ideia aqui é trazer conteúdos de notícias, trazer um resumão dos shows também. Vou começar a fomentar aqui o YouTube pra gente criar uma conexão, fazer as lives por aqui também, que é melhor. Eu já faço lá no TikTok e no Instagram de vez em quando, mas o YouTube já é uma plataforma boa pra fazer lives e tudo mais. Então se inscreve aí no canal, tem shorts também, tem os conteúdos agora que eu vou começar a postar e bora pro vídeo. WWE, vimos algumas reviravoltas bem executadas e impactantes, mas não vamos falar sobre isso hoje. Analisamos e encontramos as 10 piores reviravoltas de todos os tempos da WWE, começando com o número 10, 8-Ball Pool. Beleza, espera. anúncio. Bora. Obrigado, nova. As lutadoras funcionam melhor como vilãs, e Charlotte Flair é uma dessas lutadoras. Não estou dizendo que ela não pode ser uma boa face, mas sem as histórias e oponentes certos, não dá certo. Não dá certo. Um exemplo disso foi a mudança de face de Charlotte Flair em 2017. Em abril daquele ano, Flair foi enviada para o SmackDown East, onde logo ganharia uma chance contra a campeã feminina do SmackDown East, Naomi. Durante a luta, Charlotte e Naomi seriam atacadas pela facção conhecida como Comitê de Boas-Vindas. Isso fez com que Flair se tornasse uma face, e ela formou uma aliança breve com Naomi e também com Becky Lynch. Por um tempo, essa mulher face turn de Charlotte Flair não foi ruim, mas com o passar do tempo parecia que ela estava monopolizando a cena do evento principal. Mas isso levou a uma luta fenomenal na WrestleMania 34, onde Charlotte derrotou Asuka para acabar com a sequência invicta da Imperatriz do Amanhã. No entanto, foi aí que a face turn começou a desmoronar. Charlotte caiu em um problema comum de babyface. Lutam sempre e bem que conseguem a chance de serem campeãs, mesmo que não pareça que elas realmente merecem. Isso realmente chegou ao auge no SummerSlam 2018. Charlotte Flair, Carmella e Becky Lynch estavam em uma luta tripla pelo campeonato feminino do SmackDown. Charlotte venceu depois de roubar a vitória de Becky Lynch e se tornou a nova campeã. Então isso aconteceu. Becky Lynch se tornou uma vilã para Charlotte, e a multidão aplaudiu por isso. Isso continuou apesar dos esforços da WWE para fazer de Lynch a vilã, os fãs continuaram a apoiar menos lá e vaiar Charlotte. A WWE acabou cedendo e transformou Flair em vilã novamente no Survivor Series 11, mas demorou mais do que deveria. Embora a transformação facial de Charlotte Flair tenha começado bem, no final se tornou um desastre. Número 9 é Sheamus. O guerreiro celta construiu uma base sólida para si mesmo na WWE, mas no início dos anos 2010 nem sempre foi assim. Sheamus estreou em junho de 2009 como vilã e, no final do ano, derrotou John Cena para ganhar o campeonato da WWE. Ele não manteve o título por muito tempo, mas o reconquistou em 2010 e ainda era apresentado como uma estrela do evento principal. Então, tudo meio que desmoronou. Sheamus venceu o King of the Ring de 2010 e foi aí que a carreira de Sheamus entrou em declínio. Ele começou a perder lutas com mais frequência e se tornou um claro mid-carter. Julho de 2011, a WWE resolveu transformar Sheamus em um personagem bom. Em SmackDown, Mark Henry, recém-iniciado na história do Hall da Fama, Cena, causava estragos. Sheamus confrontou Henry e prometeu acabar com as atitudes agressivas dele. Isso levou a uma luta em que Sheamus lutou e perdeu para Mark Henry por contagem. Esse é um problema com muitas reviravoltas. Quando um cara mal se torna um cara bom e perde em sua primeira grande luta, é difícil se envolver. Foi uma derrota por contagem, então isso protegeu Sheamus, mas não deu um bom começo pro Celtic Warrior. A WWE acabou pressionando Sheamus ao fazer menos vencer o Royal Rumble de 2012 e se tornar campeão mundial na WrestleMania. No entanto, isso aconteceu às custas de Daniel Bryan, que já estava construindo uma conexão orgânica com os fãs. Não acho que Sheamus ter derrotado Bryan em 18 segundos na WrestleMania tenha sido o motivo de sua reviravolta ter sido ruim, mas acho que isso deixou um gosto ruim na boca de muitos fãs. Parecia que a WWE estava forçando outro grandão musculoso goela abaixo dos fãs. Má escolha de palavras, O que estou tentando dizer é que como a WWE estava tentando fazer os fãs gostarem de Sheamus, isso soou forçado. Há uma razão pela qual os fãs começaram a chamar Sheamus de John Cena irlandês nessa época. Além disso, acho que a mudança de rosto de Sheamus veio em um momento muito ruim. No início dos anos 2010, o SmackDown havia se tornado um show bem sem graça, e não havia muitos grandes oponentes para Sheamus enfrentar. No final, Sheamus continuaria lutando até se machucar em 2014. Quando retornou, vários meses depois, o guerreiro celta voltou a ser um vilão, e isso foi definitivamente para melhor. Número 8, The Big Show. É uma das piadas mais antigas do wrestling. Quantas vezes Big Show virou face e heel? Há muito o que escolher. Sério, mas eu vou com essa como a pior virada de rosto de Big Show. Após um hiato de mais de um ano, Big Show se voltaria para Dev em 2008, parecendo muito mais magro e em melhor forma geral. Seu retorno começou forte com Big Show lutando como heel e tendo uma luta de destaque com o lendário boxeador Floyd Mayweather.
Mayweather. Os dois tiveram uma luta... Pô, essa luta aí, eu lembro de baixar o torrent pra assistir a WrestleMania. E, cara, toda a storyline que foi construída dos dois ali, cara, maneiro demais, velho. O Floyd Mayweather quebrando o nariz do Big Show. Tá bem divertida na WrestleMania e ficou conhecida como uma das melhores lutas de celebridades da história da WWE. Então, como eles seguem isso? Bem, você vira o rosto de Big Show, é claro. Boines, quase imediatamente após a WrestleMania, Big Show se tornou um cara legal. Por que todo mundo fez isso? Para que ele pudesse ter uma luta contra o Grande Key. Foi basicamente isso. Depois que a rivalidade acabou, Big Show vagou como um face por um tempo. Quase arrancou seu próprio olho em uma noite só, até finalmente se tornar um heel novamente e rivalizar com o Undertaker. Não só essa cara virou inútil, como também atrapalhou o ímpeto que Big Show ganhou com a WrestleMania. Número 7 é... Kevin Owens. Kevin Owens pode ser um ótimo babyface Otan, mas sua primeira tentativa foi um golpe e tanto. Deixe-me explicar o cenário pra vocês. Em outubro de 2018, Kevin Owens ficou fora de ação devido a uma lesão. Avançando alguns meses, para fevereiro de 2019, Daniel Bryan é o campeão heel da WWE e está defendendo seu título na Elimination Chamber. Bryan está firme e forte, e a vitória depende apenas dele e de Kofi Kingston. Kingston chega perto mas acaba não vencendo o grande título. No entanto, Kofi começa a receber uma onda de apoio orgânico dos fãs que querem ver Kingston ter outra chance pelo título. Kofi tem essa oportunidade rare, mas bem quando ele e Bryan estão assinando o contrato para a luta pelo título da WBE, Vince McMahon o interrompe. Ele diz que Kofi não está mais na luta e o substitui por um Kevin Owens que está de volta. Essa é uma jogada totalmente heel. E ainda assim, Kevin Owens deveria ser um mocinho. Sim, o plano da WWE era fazer com que Kevin Owens enfrentasse Daniel Bryan na WrestleMania com KO como herói. Por que diabos então você o faria aproveitar uma oportunidade de um babyface amado como Kofi Kingston? Por que transformar menos lua em face se essa é a primeira coisa que você fará com eles? Não fazia sentido. E toda essa transformação em face foi bem inútil. De qualquer forma, a WWE corrigiu o curso e fez Kofi Kingston lutar e derrotar Daniel Bryan na WrestleMania. A rivalidade entre Kofi e Bryan deveria continuar, mas Bryan se machucou de verdade e a WWE precisava de um novo heel para Kingston rivalizar. Então Kevin Owens atacou Kofi e se tornou heel apenas 2 meses depois de voltar como face. Agora, como eu disse, Kevin Owens pode trabalhar como face e nós realmente vimos isso alguns meses depois quando KO teve sua rivalidade com Shane McMahon e Seth Rollins. Mas essa primeira transformação em face foi mal cronometrada e mal executada. Número 6, Roman Reigns. Pode ser um pouco controverso colocar Roman Reigns apenas no número 6, mas tenho minhas razões. A primeira é que a virada de Roman Reigns começou quando ele ainda fazia parte da The Shield. Em março de 2014, Dean Ace, Seth e Roman Asian, que trabalhavam para Triple H e Authority Asian, se voltaram contra eles e se tornaram mocinhos. Aqueles poucos meses da Shield como babyfaces foram ótimos e levaram a 2 ótimas lutas de duplas contra a Evolution. Mas aí, como todos sabemos, isso não durou. E are we in the day? Cerca de 3 meses depois que a Shield virou face... Pô, quem lembra? Seth Rollins traiu Roman Reigns e Dean Ambrose e se aliou à Authority. Até esse ponto, a Shield e portanto, a virada de Roman tinha sido boa. Mas agora, todos estavam indo sozinhos. E foi aí que o problema começou. Primeiro, Reigns não foi atrás de Seth Rollins, apesar de ele quase literalmente esfaquear Roman nas costas. Em vez disso, Reigns começou a buscar o campeonato mundial. Entendo o raciocínio da WWE pra fazer isso É verdade, né? Essa época ele não foi buscar o Seth Rollins, ele foi já direto pro main event lá, se não me engano, luta com o Randy Orton. A perspectiva do personagem não fazia sentido que Reigns não tentasse resolver as coisas imediatamente com o Seth Rollins. Eles meio que tentaram fazer Roman e Seth brigarem alguns meses depois, mas nunca evoluiu para uma rivalidade de verdade. Mas não foi isso que estragou a mudança de rosto de Roman. O que estragou tudo foram todas as coisas idiotas que fizeram Reigns fazer como envenenar o café de Stephanie McMahon e Triple H. Mas o pior foram as promos que fizeram Rowan cortar. Você é um... Essa época, as promos do Roman Reigns eram ruins, hein, velho? Tipo, era o ponto de Aquiles do Roman, mano. Ele lutava bem, tinha um bom moveset. Porém, no microfone, cara, era péssimo. Bajulador, todo chorão, vendido, cheio de sofrimento, filho Você vê como que ele evoluiu, né? E Roman Reigns, ele tinha feijões mágicos. Cara, isso foi ruim. E meio que resume toda a mudança de rosto de Roman Reigns. A WB estava tentando fazer Roman se tornar o próximo Rock. O grande conseguia pegar falas bobas e fazer menos las funcionar. Mas Roman Reigns não era o Rock. Mesmo quando a WWE tentou fazer o Rock passar para Roman, ele teve o efeito oposto. Agora, falando nisso,
O tempo de Roman como babyface durou cerca de 6 anos, e não vou fingir que foi tudo ruim. Ele teve boas lutas e boas histórias durante seu tempo como babyface She-Ra, mas mesmo assim, não apaga todos os diálogos e histórias dolorosas que tivemos que suportar por 6 anos inteiros. Número 5. The Miz. Como eu disse com Charlotte Flair, alguns lutadores são melhores como heels do que como babyfaces e The Miz é um deles. Desde o momento em que estreou em 2006, The Miz sempre foi um heel. Ele era irritante, arrogante, tagarela, e ele interpretou isso muito bem. Talvez fosse porque a WWE queria que ele fosse um porta-voz da empresa ou algo assim. Mas em 2012, eles decidiram fazer do astro um cara legal. No outono daquele ano, The Miz se tornou parte da equipe CM Punk Survivor Series. Após Miz ser derrotado o astro mais imperdível da WWE deixou o time de Punk e se tornou oficialmente um babyface. Sua primeira aparição importante foi no Survivor Series 2012, onde ele foi um dos 4 membros do Team Foley. Embora Miz tenha feito uma eliminação, seu time acabou perdendo a partida. As coisas voltaram a melhorar em 2013, quando The Miz apresentou seu programa Miz TV com Ric Flair como convidado. Os dois foram confrontados pelo campeão dos Estados Unidos, Cesaro. E foi aí que Flair se tornaria um mentor para Miz, e também daria a Miz a chave de perna em 4. Sempre achei a dupla Ric Flair e The Miz estranha. Acho que ambos têm personalidades extravagantes e excêntricas, mas nunca fez sentido pra mim. De qualquer forma, The Miz enfrentou Cesaro não uma, nem duas, mas 3 vezes pelo título do ZUA e perdeu todas as vezes. The Miz então passou para o próximo título Mid-Carter e o Campeonato Intercontinental. Embora tenha vencido durante o pré-menos show da WrestleMania 29, ele perdeu o título apenas um dia depois no Raw. Todas essas derrotas só fizeram Miz parecer um idiota, e era difícil para os fãs apoiarem alguém que não conseguia vencer quando importava. Os astros da lista A tropeçaram por mais alguns meses, até finalmente se tornarem heels novamente cerca de um ano após sua transformação. O motivo dessa transformação ter falhado tem muito a ver com como Miz foi ou não usado, mas outro fator que não ajudou foi que a WWE o colocou para lutar em muitos pré-menos shows pay-per-view. Pré-menos show supera não show mas não transmite a energia de astro com certeza. Sim. Em 2019 e 2023, Miz tornou-se face novamente. E embora imperfeitas, essas mudanças foram bem melhores que a sua primeira. Número 4. Né? Mas não é Batista. Este é um bom exemplo de lugar errado. Hora errada. Mas ainda mais do último. Em 2010, Batista saiu da WWE após cerca de 8 anos de carreira. O Analone seguiu carreira de ator e não retornaria ao wrestling até conseguir. Depois de filmar Guardiões da Galáxia, o animal estava pronto para voltar aos ringues. Após semanas de preparação, Batista retornou a Devi apenas 6 dias antes do Royal Rumble de 2014. Agora, talvez isso não seja tecnicamente uma mudança de fase mas Batista saiu para ser um vilão e voltou como uma fase então estou contando isso. De qualquer forma, inicialmente a resposta ao retorno de Batista foi positiva mas tudo mudou no Royal Rumble. Batista venceu a luta titular e foi imediatamente recebido com bebida. Na época, Daniel Bryan era a estrela em ascensão mais popular da WWE, e a única coisa que os fãs queriam era ver um evento principal, a WrestleMania. Eu não acho que os fãs odiassem Batista mas sim a pessoa que a WB estava promovendo e tentando fazer com que eles gostassem que por acaso era Batista. No começo, foi... Qual que eram os planos da WWE? Era fazer uma luta do Evolution, fazer uma luta do Batista contra o Randy Orton e o Triple H, se eu não me engano. Não sei confirmar certinho, mas era pra fazer essa luta aí entre os três. Devido à popularidade absurda do Daniel Bryan e do Vince McMahon não queria fazer, eles tiveram que puxar o Daniel Bryan, eles fizeram aquela luta inicial do Triple H contra o Daniel Bryan, né, que era o plano pro Triple H lá, e depois o Daniel Bryan foi lá, ganhou a luta numa das maiores lutas de WrestleMania de todos os tempos. Fácil descartar a bebida como apenas uma multidão, mas quando Batista voltou a beber, apesar de ser o mocinho, ficou claro que a WB havia tomado a decisão errada. Um mês após retornar, a WWE transformou Batista em um vilão, colocou Daniel Bryan no evento principal da WrestleMania e concedeu a The Bryan o campeonato mundial. Dou crédito à WWE por corrigir o curso nisso, mas até Batista sentiu que deveria ter voltado apenas como um vilão. Número 3. Alberto Del Rio. Se você conhece Del Rio, sabe que ele é a pior pessoa para se tentar transformar em um mocinho. E ainda assim, ele é tipo um Gunter, a WB tentou. Alberto estreou na WB em 2010. Seu personagem era um rico aristocrata mexicano que se vestia bem, dirigia carros para a arena e tinha um locutor pessoal. Era um personagem vilão sólido, mas tudo mudou cerca de 2 anos depois. Em dezembro de 2012, no pay-per-view TLC, o locutor de Alberto, Ricardo estava sendo assediado pelo grupo 3B. Alberto veio em auxílio do seu renunciante e
Assim, Del Rio agora era um babyface. O motivo óbvio para Alberto Del Rio não ter funcionado como face foi por causa de seu personagem mencionado anteriormente. Não creio que tenha havido um único lutador que tenha o truque de ser rico e também seja um bom sujeito. Mas além disso, o estilo de Alberto Del Rio no ringue não se traduzia bem como um babyface. Além disso, o próprio Del Rio disse que nunca gostou de ser um babyface. E, quero dizer, se você olhar pro que ele faz na vida real, você pode até entender. Imagino que a WWE estava tentando criar um novo superstar para atrair um público latino-americano, que foi o motivo para transformar Del Rio em face. E para ser justo, poderia ter funcionado. Tudo o que você precisa fazer é deixar o pé de rio mais curto, fazer menos Lu usar calças compridas, usar seu estilo rápido e voador e colocar uma máscara nele e chamar menos Lu de Rei Mistério. Se a WWE tivesse feito isso, acho que teria funcionado. Mas não fizeram. E depois de cerca de 6 meses como face a WB transformou Alberto em um verdadeiro heel e nunca mais tentou fazer dele um mocinho. Número 2, Randy Orton. Ironicamente, hoje em dia, a WWE não consegue impedir os fãs de torcerem por Randy Orton mas nos anos 2000, a história era diferente. Enquanto Randy estreou na primavera de 2002, sua carreira realmente decolou no início de 2003, quando se juntou a Triple H, Batista e Ric Flair para formar a Evolution. Embora Randy já fosse um heel antes de entrar para a Evolution, o grupo acelerou sua carreira e ajudou seu trabalho como heel a decolar. Depois de cerca de 1 ano e meio na facção, Orton finalmente teve sua chance pelo Campeonato Mundial dos Pesos Pesados. Randy derrotou aquele que não deve ser nomeado no SummerSlam 2004, se tornando o mais jovem campeão mundial W de todos os tempos. Então, na noite seguinte à vitória, Triple Evolution atacaria Orton e assim, Randy virou face. O maior problema com sua transformação facial ficou claro bem cedo. Randy Orton não se sentia confortável como um rosto, talvez porque ele fosse meio heel na vida real na época, ou porque ainda estava no começo de sua carreira, mas de qualquer forma, Orton como rosto não parecia nada natural. A alteração facial foi fadada ao fracasso desde o início, mas a WWE certamente não tentou fazer isso funcionar. No pay-per-view seguinte, o Unforgiven, Triple H derrotou Randy Orton para ganhar o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados. Orton manteve o título por apenas um mês, e esta foi sua primeira defesa de título como um mocinho. Isso só fez Randy parecer fraco e que ele não merecia o título. Mas a WWE fez questão de tornar menos-lo ainda pior. Alguns meses depois, no Challenge 5 Royal Rumble Cinti, Orton e Triple H tiveram uma revanche pelo título mundial. Triple H venceu mais uma vez após acertar Orton com varal e levar 30 segundos para acertar Randy com pedigree. Novamente, isso só fez Randy parecer fraco e não deu aos fãs nenhum motivo para apoiar menos-lo. Não é de surpreender que poucas semanas após o Royal Rumble, Randy Orton se tornaria um vilão e teria uma rivalidade lendária com Undertaker. E o pior cara a cara de todos os tempos é Kane. Em sua carreira de mais de 25 anos na WWE, Kane teve muitos rostos e vilões. Embora eles variassem em qualidade e eficácia, houve um rosto à cara que não passou de lixo. Em 2004, Kane começou a atacar Lita, que era a namorada de Matt Hardy na vida real e nas telas. Kane não só atacaria Matt Hardy, mas também sequestraria Lita. A história se desenvolveu até Lita eventualmente anunciando que ela estava grávida. No entanto, o pai não era Matt Hardy, mas Kane. Sim, quando Kane sequestrou Lita, ele a engravidou. Há uma palavra para isso. Tenho certeza de que o motivo pelo qual Kane fez isso foi porque ele queria uma prole para continuar seu legado. Acho que isso faz sentido. De qualquer forma, isso levou a uma luta até a morte no SummerSlam entre a Grande Máquina Vermelha e Matt Hardy. Kane venceu Matt conforme estipulado na luta Lita teve que se casar com Kane. Segundo todos os relatos, tudo o que Kane fez o tornou o lutador mais maligno de todos os tempos. Ele forçou Lita a se casar com ele, atacou o namorado de Lita e a engravidou contra a vontade dela. Mas então algo estranho aconteceu. Durante uma luta contra Chen Snitsky, Kane acidentalmente caiu em cima de Lita. Isso fez com que Lita sofresse um aborto espontâneo, mas essa não foi a parte estranha. A parte estranha foi que, de repente, Lita agora estava genuinamente apaixonada por Kane. Não só isso, mas toda essa coisa de aborto espontâneo fez Kane virar o rosto. Ele agora queria se vingar de Snitsky por matar seu filho ainda não nascido. Olha, mas fica ainda mais selvagem. Tá, entendi. Não tem como, cara. O cara, tipo assim, um absurdo que ele fez aí, tipo, porque... Durante uma luta contra Edge, Lita trairia Kane e se juntaria ao astro do radar. E a WWE enquadrou isso como se os fãs devessem sentir pena de Kane. Só na WWE um estuprador pode ser apresentado como um mocinho. Mas quais são os 10 piores heel turns de todos os tempos? Pra ver, assista o vídeo no... É isso, galera. Muito bom o conteúdo aqui do Tap Out Corner. Ele faz vários conteúdos assim, cara, sensacional, de top não sei o que lá e vários outros tipos de conteúdo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.